Oi gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder foi criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e a pessoas em todas as partes do mundo. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Lidiane. Entendo que mitos são narrativas utilizadas pelos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidas por eles. Mas quando se trata da origem do mundo e a nossa regra de fé e prática, como devo explicá-la para esclarecer esse conflito e continuar crendo na palavra de Deus? Tá. A sua definição foi muito correta. Mito é exatamente isso, né? Quando eu parto de algo real, que eu não consigo explicar, crio uma história para explicar aquilo e depois tento fazer com que essa história se torne real. Então essa é uma ideia do mito. Então vamos pegar aqui, tentar entender de onde que esses mitos surgem, em especial esses mitos em relação à criação do mundo, outros mitos. Nós temos, lá na Bíblia, nós vamos ver que depois do dilúvio, ficaram 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Essas foram as pessoas que sobraram depois do dilúvio. E essas pessoas, então, repovoaram a terra. Então, todos os seres humanos que existem, todas as culturas, raças, tribos, nações, saíram dessa origem comum, Noé e seus filhos. Como que, então, nós não tínhamos ainda palavra escrita? Possivelmente já tivéssemos até escrita, porque povos anteriores a Noé, os povos pré-históricos, deixaram alguns desenhos, algumas coisas em cavernas que podem ser símbolos a serem interpretados como escrita. Mas não tínhamos então um relato escrito sobre Deus, sobre a sua história. Então isso era passado de pai para filhos através de transmissão oral. Então Noé ensinou sobre Deus, sobre as coisas de Deus para os seus filhos, esses seus filhos ensinaram para os seus filhos, ensinaram para os seus filhos, ensinaram para os seus filhos. E essas histórias que nós conhecemos, a história de Adão e Eva no jardim, a história do pecado de Adão, a história de Caim, do pecado de Caim, a história do dilúvio, a história da maldição sobre toda a terra, tudo isso os filhos de Noé conheciam e vão ensinando. A partir de um certo momento, essas histórias vão perdendo a sua essência, porque é uma transmissão oral que vai perdendo a sua essência, até que se tornem mitos. Então, se nós analisarmos religiões primitivas em diversas partes da Terra, nós vamos encontrar em muitas delas relatos da história do jardim, relatos do dilúvio. Por quê? Porque foram relatos que foram passados de pai para filho, mas que, como foram alterados, se tornam mitos. Porque parte da realidade, mas alteram a realidade. O que então que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo então vai chamar Moisés, vai inspirá-lo para que ele escreva o relato
real. Então o que está na Bíblia é a realidade. O relato do dilúvio, o relato da criação, a cosmogonia que está na Bíblia é a realidade, porque vem do Espírito Santo, que não adultera, que conhece a verdade e não adultera, e revela essa verdade. Todas as outras propostas partem dessa real, não da que está escrita, mas da que foi transmitida oralmente e formam um mito em relação à cosmogonia, em relação a tudo que aconteceu, que o Gênesis nos relata. Quando um arqueólogo, num determinado momento, encontrou na Babilônia umas tábuas de Gilgamesh que contavam e relatavam a história do dilúvio com alguns detalhes, ele pensou, então foi daqui que a Bíblia copiou. Ele não parou para pensar que ambos, tanto a história bíblica quanto a história que estava lá relatada naquele mito, partiam da mesma fonte, de um fato que realmente havia ocorrido, de um dilúvio real. Só que a história bíblica tem o Espírito Santo inspirando, então ela é real. As outras histórias são mitos, porque elas vieram da tradição oral e elas têm toda a modificação nesse sentido. Me lembro que eu estava estudando numa faculdade teológica, fazendo pós-graduação em teologia, isso há muitos anos, e um professor disse que Adão e Eva eram um mito babilônico. Um professor, um pastor, um professor de uma escola de teologia, que disse que Adão e Eva eram um mito babilônico. Também não parou para pensar que, na realidade, houve uma história real que a Bíblia está relatando, mas que essa história real foi passada de geração de forma oral, e essa história chegou na Babilônia, contada de uma forma diferente, e se tornou um mito lá. Então, o que é um mito? Um mito parte de um fato real, tenta explicar esse fato real, mas explica de uma forma distorcida, alterada, e tenta se passar por realidade. É diferente, por exemplo, das parábolas de Jesus. A parábola de Jesus não é um mito, é uma metáfora, porque Jesus usa uma figura de linguagem para contar uma história e que aquela história tem, então, um fundo moral, um ensino a ser aprendido através daquela história. As fábulas sempre eram assim. Quando a gente era criança, a gente estudava as fábulas da escola, né? Aí você tinha que descobrir qual que era a moral da história, qual que era a lição daquela história. Mas a fábula não tenta passar por realidade. Quando tenta, erra. Aí se torna mito. É diferente. Por exemplo, quando C.S. Lewis escreve as histórias de Nárnia, e ele põe lá, né, faunos, dríades, um monte de figuras mitológicas, né? Ele mesmo diz que ele está usando aquilo como metáfora para mostrar que não são coisas reais, mas que trazem ensinos reais. Porque a partir do momento em que se acredita que qualquer dessas coisas sejam reais, a metáfora deixa de existir e passa a ser mito. E ele próprio diz isso sobre as Crônicas de Nárnia. Por exemplo, numa das histórias do Peter Pan, né, as crianças eram levadas a declarar que acreditavam em fadas. Ou seja, a metáfora passa a se tornar mito. Porque elas tentam se passar como algo real, algo que existe. Né? Eu acredito em duendes, eu acredito não sei o quê. Quando a história é contada, até com esses personagens mitológicos, mas com uma ideia de ser uma metáfora, de trazer um ensino, uma lição, isso é correto, isso pode ser utilizado. Agora, quando essa história tenta se passar por algo real, aí é um mito. Chegamos ao final aqui de mais esse vídeo.
Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para que nós possamos mandar para você as nossas notificações. Se você tem alguma pergunta, mande-nos a sua pergunta através dos comentários do canal, através do e-mail que aparece aí na sua tela. Continue nos assistindo aqui, divulgue os nossos vídeos para que eles cheguem cada vez mais pessoas. Até semana que vem. Ai,